Krishna, Mahabharata, capítulo 36 do volume 1. Os Kurus atacam. Capítulo 37 do volume 1. Os Kurus atacam Virata. As novas da morte de Kichaka espalharam-se de país em país. Todos se maravilharam ouvindo acerca de sua misteriosa morte, a subsequente morte dos seus 100 seguidores. Em Hastinapur, os espiões de Duryodhana retornaram à corte e reportaram tudo o que viram e ouviram. Depois de informar aos Kurus que não encontraram qualquer vestígio dos Pandavas, falaram-lhes sobre a morte de Kichaka. Os Kurus regozijaram-se com a notícia, porquanto Kichaka sempre lhes fora uma pedra no caminho, frequentemente atacando terras vizinhas e derrotando seus exércitos. Por muitas vezes, reis tributários foram aos Kurus em busca de proteção de Kichaka. Agora ele e seus generais estavam mortos, aparentemente dizimados por invisíveis Gandharvas. Duryodhana refletiu sobre as novas. Restavam menos de 2 semanas para o encerramento do exílio dos Pandavas. Embora houvesse enviado milhares de espiões, nenhum fora bem sucedido em encontrá-los. Os Pandavas haviam se escondido bem e estavam vivos. O príncipe convocou seus cortesões e disse: deveis organizar uma última busca pelos Pandavas. Ordenai que nossos homens esquadrinhem toda a cidade e toda a vila. Se aqueles heróis ainda vivem, corremos grande perigo. Eles provavelmente deixarão o exílio rodeados por suas forças. Encontremo-los antes que isso se dê e enviemo-los de volta para a floresta. Dushashana demonstrou seu assentimento. De certo devemos esforçar-nos de sorte a localizar os Pandavas, mas não acredito que havemos de os encontrar, uma vez que já escondriamos toda a cidade e vila. Ou pereceram ou cruzaram o oceano. Julgo que se foram para sempre, em razão de que não há motivo para temer-los. Quando Dussasana sentou-se, Drona levantou-se e disse: personalidades como os Pandavas jamais se encontram com a destruição. Eles são heróicos e inventivos na solução de problemas, inteligentes e autocontrolados, piedosos, gratos e apegados ao cumprimento de votos. O destino líder é tanto virtuoso quanto destituído de inimigos. Assim, eles pacientemente aguardam o dia em que poderão retornar e superar seus infortúnios. Esta é a minha opinião. Ó Duryodhana, verás os Pandavas ao fim do seu exílio. Não antes, motivo pelo qual não deves desperdiçar tua energia buscando por eles, senão que deve preparar-lhes uma recepção de boa-vinda. Devolve-lhes o reino que lhe és de direito. Bhishma aplaudiu o discurso de Drona. O ancestral Kuru ansiava rever os filhos de Pandu. Em consequência do que o exílio dos príncipes escoara-se-lhe muito lentamente. A culpa decorrente de não haver impedido Duryodhana de bani-los queimava dia e noite, e a dor oriunda da lembrança de como Draupadi fora violentada era especialmente aguda. Bhishma sentia-se impotente e desamparado. Dhritarashtra jamais dera atenção ao seu conselho, e o malicioso Duryodhana viu-se livre para agir segundo seus caprichos. Agora, no entanto, os Pandavas finalmente voltariam. Certamente haviam sofrido bastante, e talvez o rei agora pudesse ser convencido a devolver-lhes seu reino. Como a lua cheia nascendo no leste, Bhishma, trajando vestes brancas de seda, levantou-se do seu assento de modo a endereçar a assembleia. Concordo inteiramente com Drona. Os honrados Pandavas, guiados pelos Brahmanas e caminhando sempre na senda da integridade, não perecerão. Aqueles que têm um infalível e onipotente Krishna como seu amigo não podem ser dominados pelo infortúnio. A imaculada alma Yudhishthira pode consumir seus inimigos com um mero olhar, razão pela qual devemos considerar cuidadosamente como lidar com eles agora que seu exílio aproxima-se do fim. É certamente uma política desleal procurar por eles. Tenho outra visão, ouvi atentamente, pois falarei objetivando o nosso bem-estar, haja vista que um conselheiro deve sempre falar a verdade, benfazente e jamais algo ruim.
Bhisma olhou ao redor do salão da Assembleia dos Curos. Ao centro deste encontrava sentado Dhritarashtra, flanqueado por Vidura, Drona, Kripa, Balika e ele. Duryodhana e seus irmãos encontravam-se à direita do rei, na companhia de Karna e Shakuni, enquanto os reis estavam presentes na Assembleia e todos olhavam atentamente para ele conforme falava. Malgrado muito sabido que amava os Pandavas fortemente, os reis ali reunidos estavam certos que ele jamais seria parcial. Seus primeiros pensamentos eram referentes ao bem-estar de toda a dinastia Kuru, e ele lidava igualmente com todos, desejando nada afora sua boa fortuna. Com sua mão sobre a espada e empunhadura de ouro, Bhishma prosseguiu. No concernente a localizar os Pandavas, falar-vos-ei onde os encontrar. Procurem por aquele lugar onde não há calamidades ou desastres, onde o piedoso Yudhishthira resida. Haverá uma atmosfera de paz e segurança. As pessoas serão inclinadas à caridade, além de serem liberais, humildes e modestas. Ali o povo alegremente cumpre seus deveres particulares, apegados à piedade, à verdade e à pureza. Verão hinos védicos sendo entoados e verão sacrifícios em realização. Nuvens estarão derramando abundante chuva e a terra produzindo alimento. Haverá sinal de riqueza. Em toda parte ninguém será visto em condição de miséria. Com efeito, o lugar onde o Yudhishthira resida semelhar-se-á ao paraíso. Cientes de tudo isso, os Kurus considerai o que deve ser feito. A meu ver, deveríamos descontinuar nossas mesquinhas tentativas de encontrá-los simplesmente para reenviá-los para a floresta. Recebemo-los de volta e restituamo-lhes o reino de seu pai. Bhishma sentou-se aclamado por Drona, Vidura e Kripa. O último destes se levantou de seu assento e disse: o que o idoso Bhisma disse é indubitavelmente correto e destina-se apenas ao nosso bem. Suas palavras são justas, verazes, em harmonia com as Escrituras. Devolver o reino dos Pandavas é inquestionavelmente o mais sábio a proceder. Olhando para Duryodhana e seus irmãos, Kripa disse: contudo, se não seguiremos esse curso, é melhor que nos preparemos para a guerra. Quando aqueles poderosos heróis retornarem, estarão como um incêndio de energia e poder ascético. Por conseguinte, considerai desde agora como expandir vossas forças pessoais, buscai vossos aliados, estabelecer acordos com eles, formai um exército vasto e inexpugnável. Se negardes aos Pandavas seus direitos, o mais temível perigo teremos de enfrentar. Duryodhana estava pensativo, Kripa estava certo, se ele não restituísse o reino aos Pandavas, certamente haveria uma guerra. Ele, entretanto, não tinha qualquer intenção de devolver-lhes o reino, em razão do que o confronto era inevitável, a menos que eles pudessem ser descobertos primeiro e reexilados. O príncipe Korava pensava cuidadosamente. O relato que ocorrera com Kichaka intrigara sua mente. Aparentemente, fora morto por 5 Gandharvas que compartilhavam de uma mesma esposa. A coincidência com Draupadi e os Pandavas era quase inacreditável, especialmente porque havia poucos homens que poderiam matar Kichaka em uma peleja corpo a corpo. Balarama, Shalya, Karna e Bhima. Bom, não era possível que o autor daquela morte fosse um dos 3 primeiros, portanto, não havia razão para que algum deles fosse a Virata e matasse Kichaka em segredo. Ele havia sido reduzido a um bolo de carne na calada da noite que parecia algo do estilo de Bhima. E ele teria de fazê-lo em segredo, que aumentava a suspeita. Kichaka violentara uma mulher com 5 esposos e fora morto de uma maneira que trazia inconfundível a assinatura de Bhima. Enquanto Duryodhana ponderava, Susharna, o rei dos Trigartas, tirou vantagem do silêncio e falou: ó Kurus, se desejais expandir vossas forças, podem começar pela subjugação de Virata. Agora encontra-se sem o amparo de Kichaka, e seus seguidores não serão de grande problema. Partamos e assenhoremo-nos de seu tesouro. Subjugando, ampliareis tanto vossas riquezas quanto vossos exércitos,
requisitando suas forças. Trarei meu próprio exército para assistir-vos. Por muitas vezes os Trigartas foram conquistados por Kichaka. Agora desforra-nos emos dos Matsyas. Duryodhana sentiu que os deuses, ou talvez os Danavas, o haviam respondido. Se fosse a Virata, haveriam de encontrar os Pandavas. Contudo, se não estivessem lá, não haveria perda, pois ganharia algo na obtenção daquele reino. O príncipe colocou-se de pé e apresentou instruções. Sucharsna apresentou uma ótima sugestão. Devemos rumar para o reino de Matsya. Sem qualquer demora, preparemos nossas tropas a fim de partirmos imediatamente, como sugeriu Susharma, acompanhar-nos-á com suas próprias forças. Duryodhana ordenou que partissem no dia seguinte. Ele disse a Susharma que fosse à frente com seu exército e começasse por tomar o gado de Virata. Duryodhana viria em seguida com suas tropas e atacaria a cidade. Enquanto os demais Kurus mais velhos mantinham-se sentados em silêncio, Dhritarashtra disse a aprovar o plano antes que foram iniciadas as preparações. Após a morte de Kichaka, os cidadãos de Virata estavam temerosos. Conquanto Kichata fosse cruel, também era poderoso o suficiente para protegê-los. Agora que estavam carentes de qualquer protetor, quanto tempo levaria até que algum monarca violento tentasse conquistá-los? O rei, desesperado por um novo comandante, considerou Kanka, Vallabha, Tantripala e Grantika. Parecia-lhe que qualquer um deles poderia comandar seu exército e proteger os Matsyas. Não tardou até o dia em que Virata seria presenteado com a oportunidade de testar suas ideias. Uma manhã, enquanto sentado na corte, um pastor de vacas eclodiu correndo na corte e exclamou: "Os Trigartas estão nos atacando e roubaram nossas vacas, ó Majestade. Sugiro a Vossa Majestade que venha depressa e resgate-as." O rei imediatamente ordenou que seu exército se reunisse. Ele solicitou por sua armadura e suas armas e preparou-se para comandar seus homens. Seus 4 filhos rodearam-no, também prontos para batalharem. Em pouco tempo, centenas de outros poderosos guerreiros de destaque reuniram-se na corte. Fora do salão da Assembleia, o vasto exército Matsya mantinha-se em formação em linha, pronto para marchar. Quadrigas, elefantes, cavalos de infantaria criaram um estrondear semelhante ao bramir do oceano. O irmão de Virata, Satânica, encontrava-se ao lado do rei. Não me há dúvida que Kanka, Vallabha, Tantripala e Grantika lutarão, disse o rei. Entrega-lhes armaduras e quadrigas adornadas com galhardetes. Não acredito que semelhantes homens, possuidores como são de corpos similares a montanhas e braços similares a tropas de elefantes, não se juntarão à batalha. Virata deixou rapidamente seu salão a fim de ir organizar suas tropas, enquanto Satânica providenciava quadriga para os Pandavas. Após ordenar que os 4 fossem trazidos até a sua presença, Satânica entregou-lhes armaduras e armas e ordenou que pelejassem. Avivados ante a expectativa de uma batalha, os Pandavas selecionaram armas apropriadas e colocaram-nas, subiram em quadrigas e partiram da cidade atrás do rei. O monarca Matsya disparou para a batalha em uma maciça quadriga, rodeado por seus filhos e os Pandavas. Em sua lustrosa armadura adornada com 100 sóis, 100 olhos, o rei brilhava como o sol volteado pelos principais planetas. Atrás dele viam 1000 elefantes, enfurecidos 8.000 guerreiros de quadriga, 60.000 cavaleiros seguiam-nos com suas armas no alto e levantando terrível possema belicosa. Todo o exército parecia uma massa de nuvens carregados por eletricidade, movendo-se sobre a terra. Os Trigartas ainda estavam arrebanhando no imenso gado de Virata quando o exército Matsya os alcançou. Rapidamente abandonando as vacas onde não seriam injuriadas,
Os guerreiros trigartas arremeteram-se contra a investida Matse. Uma batalha carnífice se fez começar nos campos de pastagem, enquanto os encolerizados guerreiros matavam uns aos outros. A batalha muito assemelhou-se a um confronto antigo entre os deuses e os demônios. Uma espessa nuvem de poeira ergueu-se do campo, escondendo o sol vespertino e tornando tudo caliginoso. Tempestades de flechas assobiavam pelo ar e guerreiros caíam aos milhares. Os guerreiros, a gritarem, cortavam e esmagavam uns aos outros com espadas e machados. À medida que o sangue de combatentes mortos umedecia a poeira do campo, a nuvem de poeira se reduzia. Cabeças adornadas por elmos e brincos rolavam pelo chão. Braços musculosos, com suas mãos enluvadas, ainda segurando diferentes armas, estavam caídos pelo chão como serpentes. Quadrigas estilhaçadas e pedaços de armadura estavam espargidos por todas as 4 direções. Abutres desciam dos céus e rasgavam os corpos dos armígeros sem vida, e chacais rodeavam o campo de batalha. Mahabharata, volume 1, capítulo 37, Os Kurus atacam Virata. Susharna, sobre uma quadriga de ouro, colocou-se diante de Virata e vociferou um desafio. Ele imediatamente disparou 100 poderosas flechas que atingiram a armadura de Virata e caíram ao chão. Bufando como touros enlouquecidos, os 2 reis andavam em círculo, se encarando com suas armas em riste. Eles flecharam setas assim como nuvens derramam torrentes de chuva. Vendo com o rei Matsya, os 2 irmãos de Susharna foram em seu preste. Com flechas precisas, mataram os 4 cavalos de Virata, bem como seu quadrigário. Logo após, mataram os guerreiros que protegiam seus flancos e sua retaguarda. Susharma saltou de sua quadriga com a sua espada no alto e disparou-se em direção a Virata. Com os seus 2 irmãos, agarrou Virata e o levou cativo. Yudhishthira avistou Virata sendo levado embora na quadriga de Susharma, diante do que rapidamente foi a Bhima e gritou: o rei Matsya foi capturado e seu exército debandou. Vivemos pacificamente em seu reino ao longo do último ano, razão pela qual estamos endividados para com o rei. Bhima, liberta Virata e destarte a finda nosso débito, então lutaremos contra os Trigartas. Os olhos de Bhima brilharam ante o prospecto de batalhar. Ele estava aguardando pelo comando de Yudhishthira antes de se ocupar no conflito. Faloei, respondeu. Contempla minha proeza. Valer-me-ei daquela imensa árvore como a massa e hei de extinguir toda a força de Trigarta. Bhima foi até uma imensa árvore sal próxima de si, mas o Yudhishthira o conteve. Ó criança, não sejas estouvado. Se desraigares essa árvore e exibires feitos sobre-humanos, as pessoas maravilhar-se-ão e dirão: certamente esse homem é Bhima. Ajuda-te outra arma, de maneira que não sejas reconhecido. Vai-se em tua quadriga e os gêmeos protegerão tuas rodas. Resgata o rei. Bhima disparou em sua quadriga atrás de Susharma, que fugia com o rei cativo. As quadrilhas de Nakula e Saradeva ladeavam aquela de Bhima e abriram alas pelas forças de Trigarta. Aproximando-se de Susharma, Bhima exclamou: detente, volta-te a mim e confronta-me. Testemunhe agora um magnífico feito enquanto derrubo tua pessoa juntamente com todos os seus seguidores. Bhima despediu uma corrente contínua de flechas e Susharma virou-se para enfrentá-lo. Quando o rei Trigarta viu o imponente Bhima e os gêmeos diante dele, pareceu que Jamaraj, ladeado pela morte e o tempo, viera batalhar. Auxiliado por seus filhos generais, tentou resistir ao ataque
dos Pândavas, mas centenas de seus homens perdiam a vida. Quadrigas eram destruídas, elefantes mortos. Cavalos com seus cavaleiros caíam como árvores atiradas pela ventania de uma tempestade. As velozes e violentas flechas dos pandas voavam em grande número pelos batalhões de Sharma, criando grande devastação. Bhima saltou de sua quadriga e furiosamente atacava todas as direções, rodopiando sua massa e ceifando a infantaria tal como um milharal. Diante do massacre, Sharma abismou-se. Parecia que seriam aniquilados por aqueles 3 guerreiros. Ele puxou seu arco até sua orelha e disparou longas flechas de aço contra os rugentes Pandavas. Bhima golpeou as flechas de voo reto com sua massa e os gêmeos fizeram, lançando mão de suas espadas. Encorajados pela bravura dos Pandavas, o restante do exército virado se reagrupou e entraram novamente em embate. Yudhishthira, com um grande arco, ia ao centro deles sobre sua quadriga. Com flechas afiadas, o mais velho dos Pandavas rapidamente enviou 1000 guerreiros de Trigarta para a morada da morte. Bhima, de volta à sua quadriga e pelejando lado a lado com seu irmão, fez parecerem 7.000 homens. Nakula e Sahadeva, centrado em seus esforços na proteção de seus irmãos mais velhos, mataram outros 1000 bravos guerreiros de Trigarta. Sharma começou a bater em retirada, e Bhima acossou velozmente, matando os 4 cavalos de Sharma. Obrigou-o a parar. Diante dessa oportunidade, Virata empunhou uma massa e saltou de sua quadriga. O idoso rei de Matsya colocou-se a combater as tropas de Sharma, brandindo sua massa e dançando como um jovem. Né? Sharma pulou de sua quadriga e correu em fuga. Bhima gritou: "Detente! Tentar escapar não é condizente a heróis. Com semelhante coragem, por que cogitou roubar as vacas de Virata? Por que agora abandonas teus seguidores?" Sharma, provocado, novamente se voltou a Bhima. "Vem até mim e luta!" Berrou colérico, brandindo sua massa de ferro. Bhima apeou-se e correu de encontro ao berrante Sharma, assim como o leão ataca um veado. Alheio aos golpes de Sharma, Bhima agarrou pelo cabelo e precipitou-se contra o chão, forçando a ficar novamente de pé. Golpeou repetidamente golpes ferozes, fazendo cair no chão, respirando com dificuldade. Bhima, com seus joelhos sobre seu peito, desfechou poderosos socos contra sua cabeça. Quando Sharma perdeu a consciência, Bhima arrastou para sua quadriga. Ele levou o desfalecido rei Trigarta para Virata e disse: "Este pecaminoso homem eu capturei, o qual certamente não merece viver." O rei respondeu: "Deixa esse verme ir-se." Bhima arrastou Sharma até os seus pés enquanto retomava seus sentidos. Falou-lhe rispidamente: "Embora eu te devesse matar pela tentativa de usurpação das vacas, deixar-te-ei livre. Segundo a praxe Kshatriya, és agora um servo de Virata, que deves declarar onde quer que estejas. Somente se concordares com esta condição, permitir-te-emos viver. Parte nesse agora e não procedas novamente de modo tempestuoso." Sharma abaixou sua cabeça e desceu da quadriga. Após curvar perante Virata, partiu levando consigo o restante de suas forças armadas. Os Matsyas comemoravam. Eles cercaram os Pandavas, ainda ignorantes de suas identidades, e exaltaram-no. Virata disse: "Hoje, os 4 heróis que sois vós salvaram-me. Toda a riqueza desse reino é tão vossa quanto minha, e regalar-vos-ei com mulheres ricamente adornadas e pilhas de gemas. Dize-me o que quereis haver e havereis de pronto. Com efeito, tornai-vos os governantes do meu reino. Que mais posso dizer?" Yudhishthira disse humildemente: "Ó rei, agradecemos as gentis palavras de vossa majestade, mas nos é bastante ver vossa majestade livre do perigo. Peço-te que me acompanhes." Virata volveu. "Instalar-te-ei na posição de soberano dos Matsyas. Como eu poderia reinar em tua presença majestosa? É unicamente devido a ti que posso ver meu reino e meus parentes nesse dia." Yudhishthira ergueu suas mãos em deferência.
não nos seria possível reinar Matsya. Pedimos a Vossa Majestade que por obséquio perdoe-nos. Ó Rei, deve Vossa Majestade continuar a reger neste próspero reinado em paz e felicidade. Pedimos a Vossa Majestade que envie emissários à capital, a fim que anunciem a vitória de Vossa Majestade. Em manutenção de costume dos vitoriosos, temos passar a noite no campo de batalha. Virata voltou-se para os seus ministros e ordenou-lhes que transmitissem à cidade as novas de seu triunfo, que as donzelas e as cortesãs, embelezadas em joias e portando instrumentos musicais, deixem a cidade a fim de entreterem as tropas. O rei disse contentíssimo. Os ministros partiram de imediato e os guerreiros se prepararam para passar a noite no campo de batalha. Capítulo 38. Arjuna encontra-se com os Kurus. Com o alvorecer do dia seguinte, o exército Kaurava chegou pelo lado da cidade oposto aonde fora travada a batalha com os Trigartas. Encontrando rebanhos de gado ali, imediatamente os tomaram para si. Mais uma vez, os atemorizados pastores, tão logo avistaram os peões Kauravas, correram para a cidade. Gritando devido ao medo, buscaram a corte real à procura de proteção. O filho mais velho de Virata, Bhuminjaya, estava ao trono do rei na ausência deste. O líder dos pastores colocou-se perante ele e disse: Ó príncipe, somos exclusivamente dependentes de Vossa Alteza Real. Os poderosos Kauravas, com Duryodhana encabeçando, estão agadanhando nossas vacas. Ó imponente herói, defenda a honra de nossa dinastia. O rei sempre louvou o heroísmo e o poder de Vossa Alteza Real. Acompanhado de quaisquer guerreiros ainda presentes na cidade, peço a Vossa Alteza Real que exiba o poder que possui. Vossa Alteza Real é o maior amparo desse reino. Porque Vossa Alteza Real assemelha-se ao próprio Arjuna. Imploramos-nos que nos salve. Assim endereçado diante das mulheres do palácio, Bhuminjaya respondeu orgulhoso: Hoje hei seguramente de exibir minha bravura e minha destreza com o arco e a flecha, mas necessito de um quadrigário experiente. Meu quadrigário pessoal foi morto recentemente e ainda não foi substituído. Encontrai o melhor dos homens para que guie meus cavalos, porquanto travarei uma colossal batalha contra os arrogantes Kauravas. Penetrando-me em suas forças de elefantes, quadrigas e cavaleiros, destruí-lo-eis. Depois de aterrorizar os corações de Duryodhana, Bhishma, Karna e Kripa, trarei de volta as vacas. Os Kurus reunidos, testemunhando minha bravura, hão de perguntar se é Arjuna que os afronta. O valente verbo do príncipe circulou pelo palácio e logo chegou a Arjuna. Jubiloso ante a possibilidade de confrontar Duryodhana, aproximou-se de Draupadi e disse: Vai imediatamente até o príncipe e diz-lhe que Brihanala costumava servir a Arjuna como seu quadrigalho. Ó princesa de cintura delgada, convence-o a permitir-me conduzir a quadriga no embate contra os Kurus. Draupadi rumou diretamente à corte real, encontrou Bhuminjaya ainda vangloriando-se. Incapaz de suportar suas repetidas referências a Arjuna, aproximou-se disso. O belo jovem, que se assemelha a um elefante e é conhecido pelo nome de Brinmala, foi no passado quadrigário de Arjuna, foi discípulo de Partha e é pessoalmente um poderoso arqueiro. Viu quando vivi com os Pandavas. E Brihanala, quem guiou a quadriga de Arjuna quando esse derrotou os deuses Kandava. Em verdade, não existe um quadrigário que se compare a ele. Bhuminjaya olhou para Draupadi com surpresa em seu olhar. Como posso solicitar a condução de meus corcéis a um eunuco? Ele questionou. Peço à irmã de Vossa Alteza Real que o solicite, ó herói. Ele certamente atenderá aos pedidos dela. Vossa Alteza Real não deve hesitar solicitar-lhe o serviço. Com Brinala como quadrigário de Vossa Alteza Real, certamente Vossa Alteza Real há de submeter os Kurus e resgatar as vacas. Malgrado ainda indeciso, o príncipe dirigiu a palavra a Uttara, sua irmã. Vai até Brinala imediatamente e trá-lo aqui.
A filha de Virata anuiu e deixou a corte. Aquela donzela, com sua cintura fina e seios redondos, adornado com pérolas, era tão preclara quanto Lakshmi. Ela correu para o salão de dança, com seus ornamentos de ouro tintilintando, com seus passos rápidos. Ao encontrar Arjuna, curvou-se respeitosamente perante ele. Ó Brinala, os curos estão se apropriando de nossas vacas. Meu irmão, tomado de heroísmo, está prestes a confrontá-los com arco em mãos, mas carece de um quadrigário. Sairindri informou-lhe que fostes quadrigário de Arjuna e disse também que não havia ninguém igual a ti na arte de dominar cavalos e conduzir quadrigas. Por conseguinte, ó Brinala, torna-te o quadrigário do príncipe, não tardes, o tempo urge-nos. Falo-ei, Arjuna disse antes de sorrir. Imediatamente ele deixou o palácio, seguido por Tara, assim como o elefante no cia, seguido por um aliá. Enquanto adentrava a corte, o príncipe disse exclamativo: ó Brinala, estás aqui. Chegou o meu conhecimento que és perito na condução de quadrigas, assim como guiastes a quadriga de Arjuna na batalha contra seus inimigos. Deves guiar-me a quadriga nesse dia de peleja contra os Kurus. Arjuna aproximou-se do rei, baixou seu olhar, brincando com a longa trança de cabelo que caía para frente sobre seu ombro. Que poder possuo para quadrigar vossa Alteza Real? Se vossa Alteza Real buscasse por canto e dança, eu seria a pessoa certa. Entretanto, como poderia conduzir corcéis? O príncipe olhou para Brinala. Nada obstante, o eunuco possuía um corpo imenso e parecia detentor de grande poder. Seus braços cobertos por pulseiras e braceletes pareciam serpentes decoradas. Seus ombros envoltos por seda alva eram tão amplos quanto as portas de um palácio. Com fé nas palavras de Draupadi, Bhuminjaya disse: ó Brinala, o que quer que sejas, conduz hoje minha quadriga. Desafiaremos os perversos Kurus no campo de batalha. O príncipe solicitou que uma armadura completa fosse trazida para Arjuna. Em espírito jocoso, Arjuna tentou colocar a armadura de várias maneiras erradas. Ele fingiu estar confuso e deixou cair a armadura no chão, o que fez um barulho deveras alto e desordenado. As mulheres do palácio riram. Bhuminjaya foi até ele de sorte a ajudá-lo a colocar a brilhante armadura. Então conduziu Arjuna até a quadriga. Fixada a coven, tejava uma flâmula enfeitada pelo símbolo de um leão. O príncipe subiu na quadriga, com sua armadura fulgurante radiantemente sob o sol da manhã. Arjuna assumiu sua posição à frente da quadriga e empunhou as rédeas. As donzelas do palácio então disseram-lhe: ó Brinala, depois que o príncipe houver derrotado os Kurus, assenhora-te de suas finas vestes de seda como recordação de tua vitória. Desejamos essas vestes para as nossas bonecas. Uma vez que o príncipe haja subjugado os Kurus, trar-vos-ei muitos belos tecidos. Arjuna respondeu, jogando para trás seu cabelo. Quando Bhuminjaya estava prestes a arrumar para a batalha, os brahmanas abençoaram-no, que a mesma grande vitória lograda por Arjuna em Khandava seja lograda por vossa Alteza Real na contenda contra os Kurus, e caminharam em torno da quadriga com palmas das mãos voltadas para a mesma. Arjuna disparou os cavalos e a quadriga e partiu para um estrondo. Guiados por Arjuna, os cavalos decorados com colares de ouro e armaduras de prata pareciam voar. Em pouco tempo a quadriga alcançou a visão dos Kurus e Arjuna descontinuou o galope dos cavalos. Eles não estavam distantes do crematório onde suas armas eram mantidas. O príncipe e Arjuna contemplaram o exército Kuru vindo ao longe. Isso parecia um vasto oceano, uma floresta de árvores altas movendo-se pelo céu. A poeira levantada pelas tropas tornou-se uma grande nuvem ao obscurecer o sol.